definido de como viver. Nesse sentido, estes dois textos que eu li, eles ordenam a nós fazermos o uso correto do quê? Quando o salmista no Salmo 90 diz, ensina a contar nossos dias, tem ali duas conotações, e Paulo diz, remindo os tempos, ambos ensinam a fazer uso correto do tempo. Senhor, me ensina a usar o meu tempo, é o que o salmista diz no Salmo 90, e Paulo diz, remindo os tempos, porque os dias são maus. Então, a primeira ideia é fazer o uso correto do tempo, mas o texto, ele remete para algo mais elevado do que isso. Me ensina a usar a minha vida, me ensina como me conduzir, fazer o uso correto da minha vida, das minhas decisões, me ensina a viver de modo correto, aproveitar as oportunidades. Essa é a ideia que ele diz. Portanto, nós temos aqui uma ótima lição, uma ordem, diante disso que nós estamos vivendo, saber como usar o nosso tempo, e saber como usar a nossa vida, fazer o uso correto da nossa vida, porque muitas pessoas não sabem se conduzir, não sabem tomar decisões, não sabem que direções seguir, não sabem fazer uso adequado dos recursos, do tempo, dos dons, das oportunidades, da idade que têm. Sabendo disso, esses dois autores pedem para nós orarmos e buscarmos, Senhor, me ajuda a usar ou viver a minha vida de forma adequada, me ensina a fazer as escolhas certas, andar pelos caminhos certos, usar devidamente a minha vida na totalidade. Agora, qual a finalidade dessa ordem? Por que essa ordem, tanto no Antigo quanto no Novo? Para termos cuidado em nos conduzirmos, a fazer uso adequado da nossa vida e do nosso tempo. Os próprios Salmo 90, verso 9 e 10, eu espero que todos os textos que eu citar, a equipe técnica coloque o texto na tela. Salmo 90, o verso 9 e 10 traz a resposta. Eu vou ler, escute. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo mais vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Por que ele ordena fazer uso adequado do tempo e da nossa vida? Por causa da brevidade da vida. O que é brevidade? Qualidade daquilo que é breve. Deus, na sua onisciência, inspira os autores a dizerem para nós, saibam muito bem o que vocês farão das suas vidas, porque ela é curta, pequena, passageira, pífia, curta, e nós precisamos ter isso em mente, que a vida é breve, e se ela é pequena, meteórica, transitória, finita, passa como um vapor, então eu tenho que saber muito bem o que fazer dela. Em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, narram o quê? Gênesis 2 e 16 e 17, Deus vai narrar a criação do homem e da mulher, quando os criou. No capítulo 3, nós temos a queda do homem. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, faz dele um ser perfeito, imortal e praticamente para viver eternamente, ok?
Entretanto, segundo o comentário de Matthew Henry, ele diz assim: Deus criou e formou Adão e Eva para que vivessem para sempre. Porém, num fatídico dia, o homem caiu. O pecado entrou em sua natureza, então iniciou-se o amortecimento de sua existência humana. Assim, homem e mulher experimentariam o inevitável envelhecimento do corpo e, posteriormente, a morte biológica. Através do pecado, a finitude entrou, a morte entrou, a brevidade entrou. Por causa do pecado, somos criaturas que vivem vidas curtas, breves e passageiras. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a expectativa de vida de quem nasceu em 2012 entre as mulheres é de 73 anos, enquanto dos homens é de míseros 68 anos. A nossa vida é breve. Você já está sentindo sinais disso no seu corpo, na sua vida, entre seus filhos, na cultura. O nosso mundo mudou. Não é mais aquele mundo de 20, 30, 40 anos atrás, pacato, familiar, tradicional, conservador. É um mundo caminhando para uma era apocalíptica, autodestrutiva, corrompida, porém breve. Escute, sabendo que a vida é breve, o que fazer com ela? O que fazer com ela? Pode ser o último culto da sua vida. Pode ser o seu último culto. Seu último sermão. Seu último dia. Sabendo que a vida é breve, o que fazer com ela? Nós vamos, para isso, fazer uso de uma parábola que Jesus contou. E ela vai nos ensinar como viver nessa terra, tendo em mente a brevidade da vida. Abra comigo em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, o verso 16 em diante diz assim, vamos ver o 16 até o 21. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Pois não tem onde recolher os meus frutos. É um homem fazendeiro que tinha celeiros grandes, e ele plantou. Mas a colheita foi tão grande, que os celeiros se abarrotaram, encheram. Só que sobrou, tinha tanto trigo, a colheita foi tão grande, que ficou trigo, ou cereais, o fruto de fora. Esse era o problema dele. Nossa, o que eu vou fazer agora? Com tanto alimento, não tem onde pôr. Verso 18, e disse: farei isso, destruirei meus celeiros, e reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Até aqui. Escute, presta atenção. Essa parábola vai nos ensinar, eu quero que você preste muita atenção. Meu objetivo quando eu subo aqui e prego a palavra, é de transformar vidas, não é de massagear egos, nem de mexer com emoções e dar arrepio na sua terceira vértebra, é transformar o seu estilo de vida, que esse é o objetivo da palavra, viva e eficaz, mais cortante que espada de dois fios, penetra até juntas e medulas. Vamos então, à luz desse texto, como viver nesse mundo, do jeito que ele está. Primeiro princípio que eu aprendo aqui, fazer as escolhas certas. Aprenda a fazer as escolhas certas.
tome as decisões certas, não pise em falso, não dê o luxo de errar, trace e defina muito bem um alvo e siga-o, faça as escolhas certas. O verso 16 diz assim: e lhes proferiu uma palavra dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. A parábola começa com as escolhas que o homem fez. Ele escolheu gastar a sua vida com o trabalho, a fim de se tornar rico. Ele escolheu ser um empresário, um fazendeiro, um agricultor. Ele escolheu ser rico, trabalhar exaustivamente, 10, 12, 14 horas, com a finalidade de ser rico. Foi isso que ele escolheu para a sua vida. Com o que você escolheu gastar a sua vida? Eu te pergunto. Com o que você decidiu gastar a sua vida? Você, se hoje existe, qual é a finalidade da sua vida? Para que você vive? Com o que você gasta seu tempo, seus recursos, seus dons, seus talentos? Com que finalidade? E segundo, para o que e para quem você decidiu viver? Primeiro, com o que você escolheu gastar? Depois o texto aponta para quem você decidiu viver. Esse homem escolheu gastar seu tempo, sua vida, com trabalho, a fim de se enriquecer. Está atrapalhando aí a chuva? Amém. Aqui fazer